Pessoal, eu sou Eduardo Lima e hoje eu estou aqui mais uma vez com vocês, dessa vez para informar uma notícia muito interessante sobre um ataque de grupos palestinos dentro de um shopping, um ataque ali contra soldados de Israel. Lembrando, pessoal, antes de mais nada, eu vou mostrar para vocês o mapa da Palestina, que eu fiz isso no vídeo de ontem, estou fazendo de novo, porque me deu na cabeça a ideia de que nem todo mundo entende direito a geografia da Palestina. O pessoal pediu para eu fazer um mapa mais detalhado, só que eu só achei esse aqui, foi o melhor que eu achei. Eu não consegui, um mapa mais detalhado era bastante confuso, tá? O que eu quero mostrar para vocês, tá? Esse aqui, tudo, né, é a região em que Israel domina diretamente, tá? Essa aqui, tá vendo? Aqui é a faixa de Gaza e aqui é a Cisjordânia, tá, pessoal? Eu vou falar dos grupos que estão lutando contra Israel na Cisjordânia agora, tá? Só para vocês entenderem. Então, o que é considerado a Palestina hoje? Embora os palestinos reivindiquem que tudo é Palestina e eles não estão errados, né? Mas o que acontece? O que se convencionou ali, os locais que os palestinos ainda estão, vamos dizer assim, que pelo menos no mapa ainda aparece como Palestina, é aqui, ó, é a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Ah, mas são separados? Sim, são separados. Isso aqui é chamado enclave, que é o quê? A parte de um país separado do país, tá? Então tá aqui. Lembrando que tem toda aquela questão, né? Poucos países reconhecem o Estado da Palestina, embora isso tenha mudado ultimamente. Alguns países da Europa passaram a reconhecer o Estado da Palestina, tá? Mas lembrando, o que eu quero dizer para vocês é vocês entenderem o que é a Cisjordânia, o que é a faixa de Gaza, tá? Então eu estou falando agora da Cisjordânia. Eu estou falando isso porque eu entendo que para quem já está acostumado com isso aqui, possa ser chato essa introdução, tá? Mas assim, como o meu canal está crescendo, está chegando num público cada vez maior, a pessoa precisa entender do que eu estou falando, senão eles vão achar que, por exemplo, eu estou falando de um shopping agora, eles podem achar, caramba, tem shopping na faixa de Gaza ainda funcionando, eles podem achar que é a mesma coisa, entendeu? O mesmo lugar, não é. Aqui é a Cisjordânia, tá? Que é uma área ali que, de acordo com o mapa estabelecido pela ONU, deveria ficar a região dos palestinos, mas que foi ocupado militarmente por Israel, e que Israel aumenta seus colonatos lá, seus assentamentos, e que por isso é uma área cheia de confrontos, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Um soldado israelense morto e outro ferido em esfaqueamento em Carmiel. O porta-voz da Polícia de Ocupação israelense disse que a pessoa que executou a operação foi morta a tiros. Uma foto da cena da operação de esfaqueamento que ocorreu em um shopping na cidade de Carmiel, perto de Acre, no sul de Upper al-Jalil, no norte da Palestina ocupada, em 3 de julho de 2024. Um soldado israelense foi morto após sofrer ferimentos graves em uma operação de esfaqueamento em um shopping na cidade de Carmiel, informou a mídia israelense na quarta-feira. Anteriormente, o chefe do gabinete da Al-Mayadeen, na Palestina ocupada, relatou que 3 soldados israelenses ficaram feridos em uma operação de esfaqueamento em um shopping center na cidade de Carmiel, perto de Acre, no sul de Upper do Alto al-Jalil, no norte da Palestina ocupada. O serviço de emergência israelense Magen David Adom afirmou que os feridos, um grave e outro crítico, foram transportados para o centro médico da Galileia, em Naharia. E aqui eu também não dou play nos vídeos aqui que aparecem, porque pode dar problema para o YouTube, tá? Mas eu sempre coloco o link nos comentários para o pessoal que quiser ver o vídeo. O porta-voz da Polícia de Ocupação israelense mencionou que a pessoa que executou a operação foi morta a tiros, confirmando a busca em andamento por mais suspeitos. O porta-voz acrescenta que oficiais superiores estão realizando uma operação no local do ataque. A mídia israelense informou que o palestino que executou a operação era da cidade de Naf, nos territórios palestinos ocupados em 1948. A rádio israelense informou que a polícia fechou a entrada do shopping onde ocorreu a operação de esfaqueamento, pedindo qualquer movimento de entrada ou saída. Então, tá aí. Não se sabe exatamente se esse palestino tinha algum envolvimento com grupos armados da guerrilha ou simplesmente ele fez isso por conta própria. Vale esperar para ver o que é que acontece. De qualquer forma, isso aqui eles chamam de
operação de distância zero, tá? Que é o quê? É quando eles atacam ali soldados pelas costas, soldados fora da área de trabalho, né? Obviamente, tem muita gente que chama isso de ato covarde e tudo mais, mas é um absurdo falar isso. Por quê? A tática de guerrilha é justamente você pegar o inimigo quando ele está numa parte mais vulnerável, justamente porque você não tem um exército. Você não tem um exército, esse aí provavelmente não tinha nem arma, né? Senão, obviamente, seria muito mais fácil se ele tivesse usado, para poder atacar o soldado inimigo. Então, obviamente, se uma guerrilha bater de frente contra um exército convencional, ela não vai resistir. Então, ela faz esses ataques pelas costas. Então, isso acontece muito ali na Palestina. E são ataques assim que eles sabem que 99% de chance que eles não vão viver. Né? Em alguns casos, eles fogem. Né? Mas, geralmente, quando eles vão para esses ataques, eles já sabem que eles vão ser mortos. Tá? É uma missão S, né? Não vou falar o nome para não dar problema para o YouTube. Missão, vamos dizer, kamikaze, vamos dizer assim, né? Kamikaze pode falar. Que eles fazem aí. E às vezes eles atacam postos de controle, né? Aqueles postos militares lá, e geralmente morrem nessas operações, mas também matando os soldados que estão ali. Vamos dar uma olhada aqui para a gente entender um pouco melhor a situação, como é que está a tensão em Cisjordânia. Ó. Polícia e colonos entram em confronto, polícia e colonos entram em conflito por postos avançados de assentamentos em meio ao escrutínio internacional. Israel está enfrentando pressão internacional para restringir a expansão dos assentamentos da Cisjordânia ocupada após planos recentes de estabelecer 5 assentamentos na Cisjordânia. Ou seja, além de não ocupar militarmente o Estado, além de ocupar militarmente aquele Estado ali, que lembrando, era no acordo estabelecido ali, acordo não, né, na proposta da ONU para ser uma região dos árabes, dos palestinos, além de ocupar militarmente aquela região, que é a Cisjordânia, ainda cresce o número de assentamentos ali, judeus ali. Então, muitos dos palestinos são expulsos dessas terras para criar novos assentamentos. Então, quer dizer, e se aumenta cada vez mais esses assentamentos. Então, é por isso que existem esses grupos de guerrilhas. Né? É aquela coisa, enquanto tiver essa lei em que um judeu que nasce na Austrália pode ir para a Palestina, pode ir lá para Israel, para Cisjordânia e ter um assentamento ali, poder criar seu assentamento ali, e o palestino que nasce lá dentro não tem direito a nada, é expulso de sua casa, mesmo tendo nascido ali naquela terra, vai ter guerra, vai ter confronto. É isso que acontece. É isso que ninguém fala, é isso que a mídia não fala, entendeu? E aí, independe do que você pense ou do que eu pense. Você gosta ou não disso, é o que acontece. Enquanto tiver essas leis coloniais do Estado de Israel contra os palestinos, vai ter ali revoltas, vão ter confrontos e vai ter também a guerra de guerrilha, que é o que acontece na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Mas vamos dar uma olhada aqui para a gente ter um pouco melhor. Secretaria israelense de Mali Admun na Cisjordânia ocupada nos arredores de Al-Quds. A polícia israelense entrou em confronto repetidamente com colonos na Cisjordânia ocupada, enquanto desmantelavam um posto avançado de colonos não autorizado na manhã de quarta-feira, de acordo com imagens de vídeo analisadas pelas Reuters. O vídeo mostrou a polícia usando escavadeiras para demolir estruturas improvisadas do posto avançado. Os colonos tentaram bloquear o acesso da polícia, sentando-se do outro lado da estrada, mas os policiais os removeram à força, como mostrado no vídeo. Interessante, isso aqui eu não via, né? O confronto entre os próprios colonos israelenses e soldados. Isso aqui é coisa rara, né? Geralmente eles se unem ali para atacar os palestinos. Mas enfim, vamos continuar lendo ali. Isso está acontecendo enquanto Israel enfrenta pressão internacional para restringir a expansão de assentamentos na Cisjordânia ocupada. O posto avançado localizado em uma região rural viola as leis israelenses e internacionais. O ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, aprovou esta manhã a demolição do posto avançado ilegal de Zurarel, na Cisjordânia, disseram fontes de segurança não identificadas à emissora pública CAN, após a imensa reação que atingiu duramente o ministro de extrema-direita. O governo de ocupação israelense emitiu uma ordem em 22 de março para confiscar 8.000 dunas da terra do Vale do Jordão, a leste da Cisjordânia ocupada, com a decisão assinada pelo ministro extremista das Finanças Bezalel Smotrich.
Isso eleva a área total de terra ocupada por Israel na Cisjordânia somente em 2024 para 10.640 dunas, depois que 2.640 dunas foram apreendidas no início deste ano. 2.350 unidades em Mali Adumim, 300 em Keidá e 694 em Efrate. As autoridades israelenses estão planejando construir centenas de unidades habitacionais nas terras ocupadas, além de estabelecer áreas industriais e comerciais. Espera-se que o plano leve cerca de 2 anos para ser concluído e exigirá aprovação política. Aqui, ó, polícia israelita, protetores de colonos na Cisjordânia. Vale ressaltar que a polícia israelense normalmente protege os colonos quando eles se envolvem em tumultos, ocupando e construindo postos avançados em terras palestinas. Antes de 7 de outubro, os colonos israelenses recebiam subsídios do governo e desfrutavam de taxas reduzidas para a ocupação de terras em assentamentos. Jovens colonos, influenciados por figuras sionistas de extrema-direita como Dovi Lior, também foram observados interpretando mal textos talmúdicos para justificar a violência contra árabes e muçulmanos em nome do judaísmo. Aqui. Aí o que acontece? Quando a gente. As pessoas comuns, elas estão impregnadas com a ideia que vem lá de Hollywood, que vem dos filmes americanos, né? Que vem da própria mídia tendenciosa, de mostrar o quê? Que o fanático religioso é só o árabe, né? O árabe é fanático religioso. O árabe muçulmano, o muçulmano é fanático religioso, né? O israelense não, o israelense é democrático, né? É racional, né? E a gente vê nos filmes isso daí. É o herói, né? O outro é o T, né? A palavra que eu não posso falar. Agora vê isso aqui, ó. Interpretando o texto da Bíblia para poder atacar os árabes. Isso é o quê? Fanatismo. É fanatismo religioso. Isso daí, não tem o que falar, né? Não tem o que falar. É fanatismo religioso, né? E aí você vê no filme, como é que os filmes americanos retratam o árabe? Nos filmes americanos, sempre o árabe é o quê? Ele é, qual é a palavra que eu usava? Ele é violento, não, eu ia usar outra palavra. Sanguinário, né? No, no filme americano, retrata o árabe assim, ele é sanguinário, fanático e burro. São essas três coisas ali. Repara bem, o filme americano é sanguinário, fanático e burro. Sanguinário porque mata por prazer, fanático porque acredita nas virgens que estão no céu, né? Por isso ele vai lá e se explode para encontrar as virgens. Que isso aí é até, além de mentiroso, é uma má interpretação do próprio texto do Alcorão, né? No Alcorão tem uma coisa assim, só que pelo que eu pesquisei, eu li, o céu do, por exemplo, o céu do Islã é muito parecido com o céu bíblico, tá? Do céu cristão, ou seja, não vai haver relações sexuais no céu. Então seria isso, né? Então, pô, por que então fica esse negócio de falar que eles vão atrás das virgens e tudo mais? Porque virgem tem a ver muito com a questão dos textos antigos mesmo, eles davam bastante importância, pelo menos não desde sempre, tá? Mas assim, durante o período ali da Idade Antiga, algumas culturas passaram a dar muito, a valorizar muito a questão da virgindade da mulher, entendeu? Então tem essa questão ali simbólica de serem as virgens que iam cuidar dos guerreiros, entendeu? Então tem toda essa questão ali envolvendo que era a ideia de fazer o quê? Na verdade, era a ideia para a pessoa não se preocupar, não querer que morresse em batalha sem se casar, por exemplo, porque no céu ele iria ter mulheres ali cuidando dele. Então, essa que é a questão, entendeu? Mas o que acontece? Quando você fala assim, eles vão atrás das virgens, o que o pessoal pensa? Sacanagem, né? Ai, caraca, o céu do muçulmano é uma perversão só, né? Tipo assim, então eles usam isso daí como uma forma de demonizar uma cultura, né? E também, por extensão, uma etnia. Embora nem todo muçulmano seja árabe, tá? Árabe é a etnia, muçulmano é a religião. Eles usam isso como uma forma de estigmatizar, né? Como eu falei, no filme americano, o árabe é retratado como
Sanguinário, fanático e burro. Burro é quando ele sempre faz alguma coisa errada ali na última hora, né? Por vilão, geralmente branco, vencer, né? Essa é o que acontece. E a gente fica impregnado com essa ideia, né? Mas a realidade não é essa. Ó, os colonos cometem rotineiramente atos de violência, como assassinatos, mutilações, queimadas e desalojamento contra a população muçulmana local, muitas vezes sob a proteção da polícia israelense e das forças de ocupação. A grande imagem. O ministro das Finanças israelense, Bezalel Smotrich, revelou na semana passada que o Gabinete de Segurança aprovou a autorização de 5 postos avançados de assentamento na Cisjordânia e a imposição de sanções adicionais à autoridade palestina. Smotrich mencionou que os 5 postos avançados são Eviatá, Givat, Asaf, Sidé, Efraim, Reletz e Adoraim. O anúncio ocorreu após uma pausa na reunião do Gabinete de Segurança, durante a qual o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu consultou assessores devido a preocupações de que as aprovações pudessem aumentar as tensões com os Estados Unidos. O Gabinete de Segurança autorizou um posto avançado para cada país que reconheceu unilateralmente a Palestina como Estado no mês passado, destacou Smotrich. Olha só que coisa ridícula, gente. Olha só que coisa ridícula, gente. Não, isso é nojento, gente. Isso aqui é um deboche. Isso aqui é um deboche. O que eles estão dizendo? Ah, vocês estão reconhecendo a Palestina, tá? Então a gente vai criar um posto avançado para cada estado que reconhecer a Palestina, que assim, enquanto vocês estão reconhecendo a Palestina, a gente está diminuindo a Palestina pela força. É isso aí, ó. É isso aí. E agora você diz, é com esse tipo de gente que vocês acham que os palestinos vão conseguir negociar? É com esse tipo de gente que os palestinos vão conseguir negociar? Tu acha que um cara que faz um negócio desse, ele está disposto a negociar alguma coisa? Fica aí a pergunta. Os comentários estão abertos aí. O ministro israelense acrescentou que o chamado Conselho Superior do Planejamento da Cisjordânia se reunirá para promover a aprovação de milhares de unidades habitacionais nos assentamentos. Ele indicou que, após semanas de discussões, o governo israelense promoveu uma resposta apropriada às medidas anti-israelenses lideradas pela autoridade palestina. De acordo com Smotrich, as sanções contra a autoridade palestina incluirão a revogação de autorizações de saída para autoridades e aumento de fiscalização contra o que é considerado edifícios palestinos ilegais na área C da Cisjordânia. Vale a pena notar que a Cisjordânia ocupada foi dividida em 3 seções administrativas sob os acordos de Oslo de 1993, com a área A administrada pela autoridade palestina, a área B sob suposta soberania compartilhada e a área C, a maior área, representada cerca de 60% dos territórios palestinos ocupados sob o controle administrativo e de segurança israelense. Smotrich considerou que a autoridade palestina se juntou ao H, na tentativa de prejudicar Israel e Israel no mundo. E nós lutaremos contra isso. Não, quem está se prejudicando no mundo é a própria Israel, né? Que agora, finalmente, medidas estão sendo tomadas ali contra esse Estado. Pelo menos do ponto de vista comunicacional, né? Do ponto de vista moral ainda não é o suficiente, mas está acontecendo aí. Está cada vez mais difícil algum país defender Israel. E lembrando que o país é composto por pessoas também, né? E muitas empresas aí estão sofrendo com aqueles boicotes feitos aos produtos israelenses, tá? Já casos aqui em alguns países que as empresas não estão conseguindo vender, né? Por causa do boicote ali contra produtos israelenses. Para aqueles que precisavam de provas, nós as obtivemos em 7 de outubro. Um Estado palestino no coração de Israel é um perigo existencial. Não permitirei que tal desastre aconteça ao Estado de Israel, enfatizou. É preciso ter muito cuidado com isso aqui, porque tem gente aí, né, que, conscientemente ou não, acha que o Grupo H, né, acabou com a esperança de um Estado palestino. Porque o Grupo H fez esse ataque, logo Israel não vai querer aceitar o Estado palestino. Gente, se alguém falar isso para você, diga na cara dessa pessoa que essa pessoa ou está enganando ou está enganada, tá? Não foi o 7 de outubro que acabou com a possibilidade de um Estado palestino. Israel nunca pensou nessa possibilidade.
O governo de Israel nunca pensou na possibilidade de aceitar um Estado palestino. Nunca. 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 Gente, é só parar para pensar. Israel já eliminou mais de 15 mil crianças, falando crianças na faixa de Gaza. Já eliminou mais de 37, quase 38 mil civis na faixa de Gaza. Tu acha que um Estado que faz isso vai sentar para negociar alguma coisa? Eles não levam em consideração e não tratam nem os palestinos como se fossem humanos. Vai sentar para negociar alguma coisa? Então, Israel nunca aceitou um Estado palestino. Ele nunca vai aceitar. Não adianta sentar para negociar, não vai acontecer. Essa que é a questão. Porque a pessoa não entende. Ou finge que não entende, né? Mais tarde, a mídia israelense informou que Smotrich finalizará as medidas para descongelar os fundos fiscais retidos da autoridade palestina como parte de um acordo para obter aprovação no gabinete para legalizar os postos avançados de assentamento da Cisjordânia mencionados anteriormente, implementar novas sanções e altos funcionários palestinos. O Haaretz mencionou que o ministro também estenderá uma isenção permitindo que os bancos israelenses cooperem com seus equivalentes palestinos. Smotrich havia prometido inicialmente reter fundos coletados por Israel em nome da autoridade palestina e deixar a isenção bancária expirar depois de junho, a menos que o governo israelense adotasse uma série de medidas punitivas contra a autoridade palestina em resposta ao reconhecimento de um Estado palestino pela Noruega, Espanha e Irlanda, juntamente com o apoio da AP aos casos contra Israel perante o Tribunal Internacional de Justiça e o Tribunal Penal Internacional. Forças de ocupação de Israel entregam o poder sobre a Cisjordânia e autoridades pró-colônia sobre Smotrich. O último anúncio de Smotrich ocorreu numa semana após o The Guardian revelar que os militares da ocupação israelense transferiram discretamente a autoridade legal substancial na Cisjordânia ocupada para grupos extremistas israelenses que se reuniram sob o comando do ministro das Finanças israelense. Uma diretiva publicada pelo exército israelense em seu site em 29 de maio transfere a responsabilidade por vários estatutos dentro da chamada administração civil, o órgão israelense que governa a Cisjordânia, dos militares para funcionários públicos que trabalham sob Smotrich no Ministério da Segurança. Além disso, o The New York Times informou que Smotrich foi gravado dizendo aos apoiadores do movimento dos colonos que o governo está envolvido em um esforço secreto para alterar a forma como Israel administra a Cisjordânia. O jornal indica que a gravação era de um evento no início do mês, onde Smotrich disse aos apoiadores que o objetivo era impedir que a Cisjordânia se tornasse parte do Estado palestino. O porta-voz de Smotrich confirmou a autenticidade da gravação e que, segundo o jornal, foi fornecido por um pesquisador do grupo anti-assentamentos Peace Now, que compareceu no evento em 9 de junho. Na gravação, Smotrich detalhou suas intenções de transferir a autoridade do exército israelense para autoridades pró-colonos dentro do Ministério da Segurança, aproveitando os amplos poderes concedidos a ele pelo acordo de coalizão do seu partido sionista religioso com o Likud de Netanyahu. Smotrich declarou: estabelecemos um sistema civil distinto, observando que, para evitar o escrutínio internacional, o governo permitiu que o Ministério da Segurança mantivesse seu envolvimento no processo, conforme relatado pelo Times. Será mais fácil de engolir no contexto internacional e legal, ele continuou dizendo, para que eles não digam que estamos fazendo anexação aqui. Smotrich também revelou que Netanyahu estava totalmente comprometido com o plano, ou seja, aí. Quer dizer, para não dizer que o exército invadiu áreas ali, né? Ele manda suas milícias, né, seus bandidos lá, armados, para poder anexar o restante da Cisjordânia. Né? Então, gente, é muito fácil falar mal dos palestinos, né, quando você vê a imprensa, lê as coisas pela imprensa brasileira. Né? Agora, vê isso aqui. Você acha que alguma coisa parecida com isso aqui ia aparecer na imprensa do Brasil? Não, né? Então, você precisa deixar um comentário. Por quê? Eu descobri que toda vez que você deixa um comentário é um sinal que você dá para o YouTube dizendo que você gostou do canal. Então, se você comentar em todos os vídeos do meu canal que você assistir, o YouTube vai sempre mostrar meus vídeos para você na tela inicial do seu YouTube e você não vai perder nenhuma atualização. Então, curta, compartilhe, mas principalmente comente. Não sabe o que comentar? Diga apenas um muito obrigado, valeu Eduardo, obrigado pelas informações, bom dia, boa tarde, boa noite, ou diga a cidade onde você está acompanhando o vídeo. Isso já é o suficiente para o YouTube começar a entender que você gostou do canal e passar a mostrar meus vídeos para você. Se ainda assim ele não estiver mostrando os vídeos para você na tela inicial do seu YouTube, vem aqui e comente de novo.
E isso vai acostumar o sistema até ele começar a mostrar meus vídeos para você na tela inicial do seu YouTube. Isso tem dado certo com a maioria dos inscritos do meu canal, vai dar certo com você que vai se inscrever agora. Curta, compartilhe, principalmente comente. Aqui tem 3 vídeos por dia ou mais e uma live, praticamente uma live por dia. Então, curta, compartilhe, mas principalmente comente.